Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com Caio Lima. E aí, Pati? Bom, voltamos à tábua, né? A gente não fica muito tempo longe. É a cota anual da tábua, né? Pois é, pois Não é. tem outra. Hoje estamos aqui para falar de O Tumor, livro do libanês Ibrahim Alconi, que saiu pela editora Tábua, com tradução de Mamed Jarouche, lançado originalmente em 2008 e traduzido aqui no Brasil em 2022. É o primeiro livro do autor que a Tábua traz pra gente. É um autor muito, muito conhecido no mundo árabe. Já produziu muita coisa aqui. Acho que na biografia diz que ele já produziu mais de uma centena de livros. E aqui no Brasil esse é o primeiro. E eu tava pesquisando também nos Estados Unidos. Acho que ele teve 4 ou 5 só também. Então, assim, ele é um autor que ainda falta muito dele chegar do lado de cá. Mas ele é muito renomado no mundo árabe. Mas me conta uma coisa, Caio, sobre o que é o tumor? Cara, eu acho que o começo do tumor já dá a tônica da parada, né? O que rola? A Sanai, ele é como se fosse um general, um tenente, um lugar-tenente. E o poder a ele investido pelo líder, que a gente não conhece, vem através de uma túnica de couro, que ele usa essa túnica todo dia. Só que num belo dia, ele dá mole, que é essa palavra, ele dá mole, e dorme com a túnica. E quando acorda, a túnica já não sai mais de seu corpo. Sua pele e a túnica tornam-se um só. E aí? O poder está na sua pele. O poder está com você. O poder é você. Como lidar com isso? E aí vem toda a trama do livro que a gente vai discutir agora. Muito bom. Acho que é só essa a forma de escrever o livro e realmente o livro já começar assim, tão claro e objetivamente. Acho que é um livro muito objetivo, né? Primeira instância. Acho que não tem nada nas entrelinhas, assim. Ele é muito claro no Sim. que ele tá fazendo ali. Apesar de ser o Mamed fala que é uma alegoria sobre o poder. Isso fica muito claro também na história em si. Eu acho que essa é uma grande questão do livro. Ele é um livro curtinho, a gente tá falando aí de 187 páginas que você lê tranquilamente num dia. Bem Lê muito diagramadas, né? rápido. É Sim. bem diagramada, você lê muito rápido, porque a escrita dele também ela é muito, pra mim ela é muito rápida, Acelerada, o é. livro tem um ritmo muito bom, né? As coisas vão acontecendo muito rápido com o nosso querido. Isso, primeiro que também é muito divertido ver alguém ambicioso, grosseiro, grotesco tomar na cara, né? É sempre muito divertido. Não Sim. podemos negar. Quando dá errado as coisas é agradável, realmente. Assim, Pros realmente. outros, né? Pra gente é uma Pros merda. outros, pros outros. Não, tô falando assim, a gente vê uma pessoa de poder Ah, sofrendo reveses, maravilhoso. assim, é muito Sim. bom, né? Então, quando a gente pode ler isso no livro, o cara que a gente vê que ele é muito ambicioso, ele tem, dá pra ver que ele já tá do lado negativo do poder, né? Ele já quer mais poder, ele quer mais de tudo, assim. E aí, por isso, provavelmente, a Túnica já quer dar uma lição nele. Ou o líder, né? Que você falou bem, a gente não sabe quem é, de onde vem, nada disso, né? Sim, sim. Cara, eu acho que esse livro, uma parada que esse livro me remete com toda a sua parte fantástica, assim, e não tem como não lembrar do A Noite das Mil e Uma Noites, do Naguib Mahfouz, né? Porque existe essa questão simbólica muito forte de mitos e lendas e como elas são construídas e fazem parte desse cotidiano, desse mundo. E um adendo que para mim é bem impressionante é que o cara escreveu mais de 100 livros na vida. Isso pra mim é muito impressionante. Mas ele parece ser aqueles autores para a compreensão desse universo, e não exatamente do universo desse livro, mas para a compreensão plena da ideia que ele faz de literatura, a gente precisaria ter mais material. O que a gente tem hoje é realmente uma alegoria sobre poder, uma alegoria fantástica, muito rápida, muito concisa, em que a identidade do Asanai, né, principalmente que é a pessoa que tem poder, ela não é tão importante assim, as características físicas. A gente vai pegando um pouco do passado dele aqui e ali, mas é só uma corrente em que o Asanai é um déspota e vai tentando se movimentar para garantir mais e mais poder, sua ambição extremada. Assim, acaba sendo um livro muito... Ele é muito direto mesmo. Ele não esconde as intenções, né? Ele é essa questão, entre aspas, universal sobre o poder. Uma mensagem geral, assim, um chamado geral. Eu acho que ele cumpre essa função dessa fábula moral, sabe? Que a gente já encontra bastante nesses escritos orientais, principalmente Oriente Médio, assim. A gente teve um contato maior
com. Então, até por isso eu acho que seria muito interessante a gente conseguir ter mais do Alconi aqui, sabe? Para ver como ele vai estendendo e tecendo essas fábulas, esse universo da linguagem que ele procura atingir, assim, e renovar a literatura. No caso, ele é da Líbia, norte da África, mas a literatura árabe de maneira geral. E acho que é muito inteligente ele partir e colocar, né, toda a história no deserto, porque aí o deserto tem muitos significados diferentes, né? Aqui tem o significado literal, né? Eles moram num povoado que é um oásis, podemos dizer assim. Mas pode ser também um deserto político, porque ele tá isolado politicamente. Pode ser um deserto militar, porque ele manda. Ele não parece ter, além do líder, ele não responde a mais ninguém, né? Então é mais um isolamento de poder que ele vive ali respondendo só para esse líder que manda mensageiros para falar com ele quando quer se comunicar, mas é isso, né? No mais pode ser um deserto de várias maneiras, né? E eu acho que mais acima de tudo, um deserto moral, porque só ele pode ter a decisão de tomar certas decisões. Né? Então ele tem um deserto do poder ali, né? Ele tá isolado no poder. Então ele faz o que ele quer e quando ele quer. Então eu gostei do cenário que ele cria pra gente ali com o deserto, porque eu acho que junto com a prosa um pouco mais seca, tudo faz sentido, entendeu? As frases das pessoas são áridas também, elas são diretas, às vezes você repete o que a pessoa falou pra entender. A comunicação parece ser um pouco seca. Eu achei essa questão de deserto e de como isso permeia toda a história, eu achei muito, muito interessante também, como ele consegue fazer isso. E a gente sentir isso, né? Essa secura. Se é que eu posso usar essa palavra para descrever a sensação que me deu o livro, mas é uma coisa crua, eu acho. Foi essa a sensação que eu tive. Eu tava lendo uma coisa crua. Por É, outro lado, o que isso faz também é te dizer o tempo inteiro o que o livro quer dizer. sim. E isso me incomoda um pouco. É, Eu não nego. É porque é aquela parada, né? A gente também tem. A gente é um podcast subversivo, né? A gente gosta das coisas. Então, tipo, uma fábula moral também, ela tem esse incômodo, porque quando você sabe que ela é justamente sobre o poder, você pega e você vê como esse, pensando no que você falou agora, como esse poder, ele vai ressecando as discussões, e essas discussões, elas não são apenas discussões de cunho material. Elas são questões de cunho metafísico também. Porque o líder não se sabe quem é, não se sabe se ele existe de verdade. E existem questões como devoção, como obediência, como amor. E essas discussões sobre todo esse ramo sentimental da coisa e metafísico, ela também se torna mais seca e se torna mais objetiva. E se você não tem, né, se você já entrega, né, essa razão de ser do romance logo no começo, você meio que fica, ok, eu saquei o seu jogo, eu sei como você tá jogando, como é que você vai avançar no jogo, mas o jogo tá dado. É aquela partida que você sabe que são dois times que vão terminar no 0-0 desde os primeiros 5 minutos de jogo, sacou? Você já sabe que tá dado. É o que tá acontecendo ali, pode crer. Isso é maneiro e ao mesmo tempo cansativo, mas é rápido. É muito rápido, então não dá tempo de você ficar super cansado. Só é uma parada que você pega rápido. E é por isso que eu acho que seria muito interessante ter mais obras do Koni aqui, pra gente ver como ele amplia esse universo. Tipo, todas as obras dele são fábulas morais assim? Acredito que não. Tem poesia, tem um monte de coisa, né? Mas tudo gira em torno de você criar essa reflexão moral, essa reflexão universal sobre moral, porque também tem essa parada. Quando você não aponta pra um alvo e você mira em algo muito, né, muito geral, essa reflexão sobre o poder, é tipo, o universal serve pra qualquer um e não serve pra ninguém, pode crer? É muito solto, né? A gente pode imaginar os tipos de poder, né? Então, quando a gente fala o líder, imediatamente, assim, minha primeira impressão foi um líder religioso. E aí a Sim, túnica era a representação material desse poder. E aí talvez um questionamento sobre como a gente precisa de uma materialização do poder. Na religião, grande parte da religião hoje em dia, por exemplo, é a Bíblia. Para os cristãos é a Bíblia, né? Então, durante muitos anos, quem decodificava a Bíblia tinha o poder, porque era quem contava a história. Achei um pensamento muito, muito interessante, realmente. Depois eu pensei assim, bom, também pode ser sobre a vulnerabilidade do homem frente ao poder da natureza. O Asanai tenta fazer umas coisas, ele quer assumir um poder que não é dele, mas ele não pode ir além de onde ele está, porque aí já é um poder muito, muito acima do que ele
poderia lidar, então a Túnica pega e faz o quê? Ela resseca ele como pessoa Sim. e ele vai virar nada, que é o que acontece quando a gente morre. Então dá pra você viajar pra muitos lugares, eu acho, quando você começa a tentar entender assim as ligações que ele faz e, né, e para onde a gente pode chegar. E são questionamentos que eu acho que são interessantes completamente. O problema é que são interessantes, mas não são novos, né? A forma dele contar é interessante, mas também não é nova. Eu acho que alegorias de poder a gente já leu bastante, assim, mesmo vindo direto do árabe, tendo esse componente todo que eu acho que ele faz muito bem, de verdade. Não é uma coisa inovadora. Então, assim, eu terminei o livro e falei, bom, ok, esse livro me disse o tempo inteiro o que eu tinha que achar do Asanai, o que eu tinha que achar do que estava acontecendo. E todo mundo me disse que isso aqui é uma alegoria do poder. Então eu fico um pouco cabreira com o livro que quer me dizer o que eu tenho que pensar o tempo inteiro. Sim. E normalmente é uma experiência de leitura não muito agradável pra mim. Porque eu gostaria de poder ter essas divagações, mesmo que Gostaria a de gente não poder ser chegue o em lugar Asanai, nenhum. né? Mesmo que você não chegue em lugar nenhum, você fica aqui só divagando, dando a Sim, sim. doida. Só vai pensando aqui, mas é a Bíblia, ele tá falando da natureza, quem que é o líder. E no final, como a gente tem uma resolução meio X, essas divagações também ficam meio que soltas no ar, assim. Você não achou É. ou não? Ou você chegou a alguma conclusão sobre tudo isso? Cara, eu tentei dar uma pesquisada geral. Tem pouca coisa do Koni, assim, transformado para o Ocidente, não só em relação à sua literatura, mas em relação a entrevistas mesmo, participações, sabe? O que eu pude pegar é o seguinte: por mais que ele vivesse na Líbia, ele diz que a obra dele não é essencialmente política, assim, né? Então, algumas pessoas tentaram equiparar alguns escritos dele, inclusive o Tumor, à época do Gaddafi, né? É aquela coisa, pode ser, mas o cara mesmo retira essa pecha da literatura dele, sacou? Mesmo depois da morte do Gaddafi, ele retira esse contexto político da obra dele. Ok, pra mim tem esse ar universal. Então ele fala sobre amor, ele fala sobre obediência, ele fala sobre ser útil ou servil à sua causa, né? Como um líder do povo e tudo mais, um portador de uma responsabilidade muito grande, e essa parada toda. Só que eu reitero, né? A literatura universal, ela é feita para todo mundo e todo mundo é ninguém, sacou? No caso, se não tem essa representação mais direta, essa alegoria mais direta, esse poder fica muito solto no espaço, e aí pode ser tudo isso, como pode não ser nada também, pô. Você acha que um autor que nasceu numa uma etnia pequena, né? Sim, Ele é tuareg, sim. no norte da Líbia, durante uma ditadura, foi aprender árabe aos 12 anos, foi estudar em Moscou, depois mudou para Europa. Você acha que esse cara não é político? Eu acho que ele Não, é. eu sei. O que eu tô dizendo é um Sim. absurdo dizer que não tem política e eu acho que ele dizer isso me incomoda Demais. consideravelmente, porque Sim. assim, é impossível não ter na Então, literatura dele, é mesmo que isso. não seja a primeira intenção. Mas é complicado você dizer que esse cara não tem uma opinião política. É isso. Se não é que ele precisa falar assim, tipo, eu enderecei isso daqui por conta das experiências que eu vivi na Uhum. União Soviética e com Gaddafi no poder da Líbia. Não é que ele precisa fazer isso, não, sacou? É só que É. quando ele retira isso de contexto, né? Ele retira essa questão política do contexto, justamente quando o personagem principal é um líder político, É. acaba ficando, tipo, solto, sabe? Solto. E aí, pô, é essa parada. Se você tá falando pra todo mundo, você também tá falando pra ninguém. Porque pra onde tá indo essa questão? O poder é muito fraco. O que legitima o poder do Asanai, nesse É, caso, é só a túnica. É é muito só a fraco. túnica. Se a É. gente tira a política e ele for só. Porque mesmo um líder religioso é um líder político. Sim, Não perfeito, podemos negar. perfeito. Então, assim, o autor que retira essa interpretação dos seus próprios livros, quando ele tem essa história de vida, pra mim, de verdade, é chapa branca. E aí eu fico irritada. E vai falar, primeiro, deixa as pessoas interpretarem o livro, não tem problema. E É, eu acho que sim, nos Estados Unidos eu vi dois ou três sites americanos que falavam do tumor. Pouquíssimos também, viu? Pouquíssimos. muito, muito pouco. Difícil. Uhum. Difícil de achar alguma coisa dele lá fora na gringa também. Desses dois ou três, as duas ou três resenhas que eu li, duas falavam que era uma alegoria para a ditadura do Gaddafi.
É uma interpretação. Sim. É aquela Ok. parada, né? Tipo, se não houvesse, talvez se não houvesse essa desautorização, a interpretação fica a cargo de quem fez a leitura e escreveu a resenha. Sabe qual é? Uhum. Tá solto dentro do que é esse poder onipotente do Assaná e tudo mais. Existem aproximações que podem ser feitas. Se ele tá falando isso, sei lá, do Estado Islâmico, pode crer? Uhum. Que é uma situação mais local e que agora explodiu. Agora não, né? Mas recentemente explodiu pra gente com a situação do Afeganistão, mas é uma situação que já permeia muitos e muitas décadas lá. Tem as suas aproximações. Acaba que tem tantas aproximações que é essa mesma parada. Se aproxima. Se ele desautoriza a interpretação, se a gente não consegue utilizá-la assim, sem ter essa desautorização prévia, ela fica suspensa. E aí é uma parada que, pô, é maneiro, bem escrito, inventivo, entretém, Uhum. mas já te deu uma posição pronta. É uma alegoria a um poder que é levado por uma túnica que vem de um cara que você nunca viu na vida. Sabe nem se é um cara, pode ser um camelo, pode ser uma palmeira, pode ser o próprio oásis, pode ser um grão de areia, É, pode ser qualquer coisa. Pode ser um gênio. Seria maneiro se fosse um gênio, né? Eu gostaria que fosse um seria gênio. maneiro. Um gênio controlando tudo pra mostrar que já tava corrompido desde o começo. É isso, tá ligado? E de Mas, fato, provavelmente está. sim. É que o que acontece é que assim, a gente acaba com uma história que se não fossem os, né, que tem, enfim, prisões, tem um pouco de violência, mas se não fosse isso, ia ser quase uma alegoria infantil do poder, do tipo, ai, você não pode ambicionar, você não pode corromper, é feio, ambicionar coisas assim, entendeu? Quase que vira uma literatura chapa branca é a melhor palavra que eu consigo pensar agora. É, Mas é um livro que você pode dar para uma criança e falar: olha o que acontece quando você toma uma decisão, quando você quer demais. Entendeu? E aí eu não sei, eu cheguei no final do livro e falei: bom, ok, gostei de ter lido. O famoso gostei, mas não amei. Acho que vale a pena aquilo que você falou, é verdade. A gente precisaria ter mais coisas dele aqui, até para tirar a prova real, né? Poder entender melhor de onde vem essa literatura dele. E tem livro para escolher a rodo, aparentemente. Dá para, né, fechar o olho e trazer livro dele para cá pra gente poder entender um pouquinho mais dessa intenção dele com as obras, porque do Tumor realmente pra mim acho que ficou um pouco no ar, assim, achei interessante, gostei de ter lido, conhecido um autor novo, né, é sempre interessante quando a gente pode conhecer um autor novo, mas me faltou carne, sabe, faltou alguma coisa pra eu ficar roendo horas e horas e horas, é sim. isso. Cara, vamos assim, né? Ponderar. São 100, mais de 100 obras publicadas, né? Uhum. Pô, se tu falar que em 100 obras o maluco meteu 100 clássicos, É, não dá também, verdade, sacou? não tem como. Então acho que ter essa amostragem é uma boa introdução. A gente tem muito pouco da biografia do autor, assim, de você pegar esse pano de fundo, porque o discurso moral dentro de uma literatura árabe faz sentido, né? É um discurso moralizante dentro de uma doutrina que tem preceitos morais, certo? E Uhum. ela está intimamente ligada à política do lugar que ele vive. Show. Mas a apresentação para o Ocidente, o meu olhar da leitura verá com os olhos de um brasileiro que tem uma cultura específica. Essa apresentação ficou um pouco cortada, tanto por a gente não ter tantos registros dele no Ocidente como um todo. É muito difícil achar realmente material sobre ele para poder dar uma estudada maneira, quanto pela amostragem desse livro em específico, né? Ele diz algumas coisas, ele dá alguns caminhos, mas dentro de uma obra tão vasta, eu não sei se ele é uma única amostra que eu falo assim, tipo, esse aqui é o pequeno frasco de perfume que fará tudo valer a pena, sabe qual é? Eu concordo. 100 livros é muita coisa. Não dá pra ser tudo clássico mesmo, mas assim, qualidade de escrita, é o que a gente falou, é um livro Não, de quase 200 páginas que você lê numa sentada, você lê muito rápido, flui muito bem, tem um ritmo muito incrível. Acho que a experiência de ler é sempre boa, até pra você mesmo tirar suas próprias conclusões. E assim, feliz que a Tábua tá trazendo mais um nome que ainda não tinha no Brasil, né? Mais um autor que eles estão trazendo que nunca tinha sido editado no Brasil. Por isso só pra mim já é muito positivo. Espero que tragam mais coisas dele pra cá. Eu não vi no site deles se já saiu alguma outra coisa dele, mas eu acho que ainda não. Estaremos de olho. Mas eu acho que é realmente isso. Eu acho que eu senti falta também de um pouco mais de saber quem ele é, de entender um pouco mais Não tem nada, assim, é muito difícil.
a menos que você fale árabe, de descobrir coisas sobre o autor. Então, eu espero que aos poucos também a Tábua consiga ir construindo, né, essa história dele aqui, que não deixa de ser isso também, né? Eu acho que é isso. É um autor para acompanhar nos próximos anos e ver como essa construção dele vai se fazendo, vai se perfazendo ao longo desse período. Mas é interessantíssimo que ele esteja presente, que esse caminho esteja aberto e que a gente consiga acompanhar. São nomes diferentes, são nomes que são muito relevantes localmente, sabe qual é? De uma cultura completamente diversa da nossa, mesmo dentro do espectro do mundo árabe ali, né? A Líbia é um país que tem uma cultura muito própria, com os tuaregs, que foi justamente a comunidade da qual saiu o Alconi. Então, é criar um novo imaginário, né? Tipo, é um trabalho difícil de editora que a Tabla se propõe também, que é criar um novo imaginário, criar uma nova rota de enxergar literatura, de enxergar o mundo. É um primeiro passo, sacou? Essa primeira alegoria, eu acho que ela faz parte de um universo expandido que a gente vai acompanhar, mas tudo isso tem um primeiro passo e o trabalho editorial é um trabalho gigantesco, como a gente já documenta aqui no Por Trás dos Livros, inclusive com participação da Laura e do Luiz, que trabalham na Tábua, né? Então, Verdade. Muito bom, muito bom. Esse vai ser um episódio um pouquinho mais curtinho. O livro também é mais curtinho, então a gente também nem tem muito o que debater, mas leiam o Tumor e contem pra gente o que vocês acharam. Sempre interessante ouvir de vocês, de quem já leu os livros que a gente comenta aqui. Vira e mexe, a gente tem uma opinião diferente. Eu acho que é sempre divertido ouvir. E é isso. Temos o episódio? temos o episódio. E tchau. Tchau! I want you to know that